Olá, turma! Então, esse é o vídeo sobre aves que eu gravei para auxiliar vocês no estudo. Lembrando que é sempre importante vocês complementarem a aula ou o vídeo com a leitura do capítulo do livro. Bom, durante muito tempo, esse tema nas aulas era apresentado como classe aves, mas hoje em dia a gente sabe que a classificação hierárquica, colocando ave como classes, cria um conflito exatamente porque aves estão dentro de répteis, e se répteis são uma classe, aves também são uma classe, isso cria um certo conflito. Então, por isso que, gradativamente, essa questão da classificação hierárquica, ela é deixada de lado, então, esse uso de classe, ordem, né? E, então, a forma mais adequada de a gente apresentar isso seria como aves, um clado dentro de répteis, ou a gente também pode falar que esses são os répteis voadores. E essa sequência de slides foi construída para ajudar você a explicar quem são as aves, as principais hipóteses da relação das aves com os outros tetrápodas, as principais hipóteses com relação ao voo e as adaptações relacionadas, e também apresenta algumas características diagnósticas dos principais grupos desse clado e falar um pouco sobre ecologia e importância econômica do grupo. Atualmente são conhecidas mais de 10.000 espécies de aves e é um dos grupos mais diversificados dentro dos tetrápoda, como a gente pode ver nessa figura. Em termos da relação com os demais tetrápodas, a gente sabe, aqui especificamente os amniotas, né? A gente sabe que já viu que aves, hoje em dia é um consenso que são descendentes dos dinossauros terópodas e por isso é o grupo irmão dos crocodilianos, formando esse clado chamado Archosaura e apresentando um crânio, então, que seria um diapsido modificado, também chamado de aviapsida. Então, aqui só reforçando, né, a posição das aves, junto com, então, sendo um descendente de Sauríschia, mas a gente vê aqui que eles compartilham um ancestral em comum com os crocodilianos. Dando uma ampliada nesse ramo, né, dos dinossauros, eu vejo que eu tenho as duas pelvis, isso aí foi tema até de uma aula passada, a gente viu isso em répteis, né? Então, eu tinha esse clado Ornithischia e o Saurischia, que são esses dois aqui, e as aves, elas são descendentes desses, então, ancestrais que tinham pelvis como dos lagartos, os Saurischia. E existem algumas, então, linhagens intermediárias, como, por exemplo, o Archaeopteryx, e que mostram essa variação gradual das características das aves, como, por exemplo, o aparecimento das penas. Então, quando a gente observa a diversidade desse grupo, são mais de 10.000 espécies que ocorrem em todos os continentes, incluindo a Antártida e as ilhas mais remotas, exatamente por causa do meio de locomoção, né, via voo, e que permite a colonização rápida de diversos locais. Também devido às síndromes do voo, com as características que foram selecionadas para permitir que esse grupo voe, eles são considerados como um dos grupos mais especializados, né, onde o plano corporal difere muito do plano dos outros grupos por conta das características associadas ao. Nesse artigo muito interessante, os autores eles mostram a diversidade global de aves no espaço e no tempo. A gente deve olhar da seguinte forma:
Essa escala aqui, ela mostra a diversificação, a taxa de diversificação por tempo, então espécies em milhares de anos, e aqui o que a gente tem é que quanto mais azul, menor o número de espécies por milhares de anos, e quanto mais para o vermelho, maior o número de espécies ao longo de milhares de anos. Então, o que a gente observa aqui nesse gráfico é que, assim, aqui da linhagem que deu origem, então, às aves, eu tenho os paleognatas aqui, essa linhagem aqui, e as demais aves todas fazem parte de um clado chamado de neognata, que é o palato novo, né? E aqui o palato velho. E enquanto os paleognatas é uma linhagem que se diversificou há muito tempo atrás, né? E com poucas espécies atuais, então tem uma diversificação baixa. Nos neognatas, a diversificação ela é variada, com alguns grupos, como por exemplo os beija-flores, possuindo um grande número de espécies recentes, né? Então a diversificação de espécies por milhares de anos é grande, e já outras linhagens, como por exemplo os abutres, né? Aqui do Novo Mundo, tendo uma taxa de diversificação baixa. Então a taxa de diversificação ela é variada nos diferentes clados, alguns clados com uma taxa de diversificação muito maior. E aqui nesse detalhe exatamente mostrando, ó, beija-flores com uma taxa de diversificação mais alta, e já grupos como, por exemplo, frogmoths, que seria o curiango e bacurau, tendo uma taxa de diversificação pequena, então são poucas espécies desse grupo. Com relação à distribuição dessa diversidade, a gente vê assim, a nossa responsabilidade como país aí de novo, como um país de grande biodiversidade nesse grupo de aves, né? Em vermelho um número maior e em azul um número menor de espécies, e inclusive com uma cor intermediária aqui no Cerrado, né? Então, o que torna ainda mais preocupante essa questão do desmatamento do Cerrado e aumenta a nossa responsabilidade como país mantenedor dessa biodiversidade. Nesse slide, a gente tem a possibilidade de comparar a diversidade existente entre os grupos de aves, mamíferos e anfíbios aqui para a América do Sul. E a gente observa algumas similaridades com relação aos padrões de diversidade, exatamente essa questão da Amazônia, né, ter número de espécies elevados, tem a questão da Mata Atlântica também, e em específico para aves e mamíferos, eu tenho uma riqueza relativa grande aqui na região do Cerrado. Bom, então, com relação à evolução, eu tenho algumas hipóteses, né? Uma que seria que as aves são descendentes dos terópodas, que seriam as formas cursoriais terrestres de dinossauros, também conhecido como saurísquia. E esse ancestral ele seria o bípede carnívoro, o pescoço em S, já com escamas epidérmicas, e a presença da fúrcula, que é essa fusão da clavícula, né, da fusão das clavículas, que forma esse ossinho da sorte, também chamado. Né? Essa é a hipótese mais aceita pelas pessoas que estudam dinossauros e ligados à escola cladística. Outra hipótese também que ganhou muitos defensores é que, então, os ancestrais eles seriam arcossauros basais e derivados de formas cursoriais e arborícolas que surgiram no Jurássico Superior. Essa é a hipótese aceita pela maioria dos ornitólogos, principalmente ligados à sistemática tradicional. Então, retornando no slide anterior, só para a gente ficar com isso gravado na figura, então uma das hipóteses seria que as aves eram derivadas dos
arcossauros basais, então, que elas teriam diferenciado aqui, né? E essa hipótese que é apresentada no livro, e a outra hipótese, né, que é apresentada no livro e que é defendida pelas pessoas que trabalham com os dinossauros, é que eles seriam, então, derivados dos saurísquios, tendo essa diversificação aqui, nessa época, tá? Olhando. O grupo, então, teria diversificado dos terópodas, que fazem parte desse grupo Saurísquia, e juntamente com os Ornitisquia compõem o grupo chamado de Dinossauro ou dinossauros. Os grupos atuais, que são os Neornites, né, eles são compostos de aves paleognatas e aves neognatas, e a diferenciação exatamente desses dois clados atuais é a reorganização do palato. A característica basal desse grupo é um externo com quilha, álula, sinsacro, vértebras caudais formando pigóstilo, que são as vértebras fundidas, e a perda de dentes. Então, as primeiras formas conhecidas como aves, elas tinham dentes, né? E aqui, a hipótese apresentada pelo livro é que as aves, então, incluiriam o Archaeopteryx, e Archaeo é antigo, Pteryx aves, então seria a ave antiga. E uma das características que é uma sinapomorfia do grupo seriam essas penas assimétricas. E as penas assimétricas, elas têm um peso aqui grande, exatamente porque a simetria de penas está relacionada com a habilidade de voar, tá? E aqui existe, então, uma série de outras linhagens que foram colocadas aqui, então, a partir do saurópoda, terópodas basais, o Sinosauropteryx, o Dromaeosauria, o Protarchaeopteryx, e a gente vê algumas modificações gradativas, e aqui chamando a atenção para vocês para o Protarchaeopteryx, que inclusive existe a presença de penas. A gente vai para outra seção, que é exatamente o que veio primeiro, as penas ou o voo? O voo ou as aves? Quais as funções das penas? Existe algum limitante metabólico para o voo? Quais as características foram fortemente relacionadas para o voo? E na animação aqui do lado, a gente vê duas hipóteses de como que o voo teria surgido. Uma falando de, então, um organismo que corria e dava pulos para procurar sua presa e batia essas asas, então, e gradativamente isso foi selecionado para permitir o voo. E o outro que, então, subia em árvores e, ao dar esses pulinhos, planava. Então, uma hipótese ela vem muito mais do voo tendo surgido como sendo o batimento dos membros anteriores e o outro planando com os membros superiores. Bom, então a gente sabe que o voo apareceu bem no início da história das aves, e a gente vai nos próximos slides discutir um pouco disso, mas é importante que vocês também façam a atividade 2. Então, esse é o fim da parte 1. Antes de continuar para a parte 2, é sugerido que vocês assistam e respondam as perguntas das atividades 1 e 2 que estão postadas lá no Blackboard.